Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, galera do movimento. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite. Quem for chegando vai dando um oi. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez eu consegui trazer essa mulher incrível aqui, Ana Otsubo, fisioterapeuta. Ela que é uma das pioneiras do estudo das faces aqui no Brasil. E ela vai compartilhar um pouquinho do conhecimento dela, que teve agora no Congresso Internacional, sobre biotensigridade, que é um assunto que é tão interessante e que pouca gente sabe, né? Poucas pessoas sabem a respeito aqui na área do movimento. E eu vou convidá-la agora para se apresentar e falar um pouquinho sobre o trabalho dela aqui no Brasil. Então, Ana, bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, estou super feliz de estar aqui. E, bom, eu sou a Ana Otsubo, sou fisioterapeuta, formada há 26 anos. O meu primeiro contato com a fáscia foi em 98, quando eu morava ainda nos Estados Unidos, e eu fiz um curso chamado Myofascial Release com John Barnes, e então foi meu primeiro contato. Na época eu trabalhava num hospital, então a gente usava bastante terapia manual e fazia parte do contexto clínico. Bom, depois foi em 2015 ou 2016 que a gente fez o curso Fascial Fitness aqui no Brasil, e aí a gente começou a ver o treinamento da fáscia, né, com um outro olhar, que não só a terapia manual. E daí, desde então eu tenho feito vários cursos, viajado bastante para os congressos, estudado bastante, e hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é a biotensegridade, né? Sim. Então vamos explicar, né, o que é a biotensegridade. Primeiro explicar o que é a tensegridade. Exatamente. Que é um termo que é emprestado, né? Sim. Tensegridade, né, é um termo que a engenharia usa, né, para falar das construções, dos prédios, das estruturas que não são vivas, né, onde a gente tem, por exemplo, tensão e compressão. Por exemplo, quando a gente olha uma ponte, a ponte ensaiada, a gente vê tensão e compressão que faz com que a estrutura fique em pé. Ou, por exemplo, os prédios do Japão, que tem esse tipo de construção para aguentar um terremoto, alguma coisa do gênero. Mas biotensegridade é quando a gente fala da tensegridade no ser vivo. Então essa é a grande diferença, tá? E quando a gente fala de biotensegridade, assim, a função principal que a gente quer com esse termo é entender como o nosso corpo funciona. Porque o nosso corpo funciona segundo a biotensegridade, né? E acho que muitos de vocês já até viram esse esquema aqui, ó, que as pessoas usam muito para falar sobre tensegridade. A gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Então, a biotensegridade, a primeira coisa importante que a gente tem que saber é que fala a respeito do nosso organismo interno, como é que ele funciona. E aí a gente vai começar a abordar os aspectos importantes a respeito disso, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é que nosso sistema funciona de forma integral. Tá tudo conectado, tudo se comunica, nada mais é visto como partes isoladas, que muitos de nós aprendemos na faculdade, né? Na biomecânica, sei lá, quem estudou fisioterapia, usou muito um livro chamado Capandi, que a gente via o corpo em partes, e hoje a gente sabe que o corpo está totalmente integrado. Então, esse é o primeiro aspecto importante da biotensegridade. Um outro tema que eu gostaria de falar para vocês, que acho que é um tema novo até, que a gente ouviu muito agora no Canadá, é sobre um sistema que é chamado de heterárquico. Então, vamos primeiro definir o que é um sistema hierárquico. Hierárquico é um sistema onde você tem um líder e você tem, então, as pessoas que seguem o líder. Por exemplo, num quartel, você tem o general e os soldados. O general é o líder e os soldados vão fazer o que o general manda. No sistema heterárquico, que é o sistema nosso, sistema facial, a gente não tem um líder comandando tudo. Todos os componentes são importantes. Todos os componentes participam conjuntamente desse sistema com a mesma importância. Então a gente pode comparar isso como, por exemplo, um cardume de peixes. Quando a gente vê um cardume de peixes no mar, eles se movimentam, né? E às vezes
vão para lá, vão para cá, mas está todo mundo seguindo aquele movimento, né? Sem ter exatamente um peixinho que vai falar, vamos virar para cá, vamos virar para lá. E ao mesmo tempo que todos se movimentam de forma conjunta, ninguém fica batendo no outro, existe como posso falar, uma sintonia entre eles. É como se o peixinho daqui comunicasse com o do lado e eles soubessem o movimento e fossem fazendo isso de forma harmônica. Tá. Isso é um sistema heterárquico. E é importante a gente já ouvir e saber esse termo, porque as novas pesquisas mencionam muito isso. Tá? Mas quem começa o movimento seria um movimento, seria uma carga mecânica? Sim. Ou seria, sei lá, um controle neural? Então, o que esse sistema heterárquico fala é que não existe, por exemplo, assim, é só o cérebro que está comandando tudo. Todo mundo participa, né? Então tem o músculo, tem a face, tem os ossos, tem o cérebro, e todo mundo vai participar com a sua importância. Tá? Essa então é a diferença. tudo é uma coisa só, mas assim, por exemplo... Não tem um só que comanda tudo. Então essa visão de que tinha só um que comandava tudo... então não tem um comando neural central. Todo mundo faz parte do sistema, todo mundo... participa de forma integrada e com um peso de importância significante. Tá? Então isso é o sistema heterárquico. Bom, depois a gente precisa lembrar que no nosso organismo, né, a gente tem vários componentes que são flexíveis. Por exemplo, uma fibra de colágeno, a gente sabe que ela é formada por tríplice hélice. E por que ela é formada dessa forma? Porque ela é flexível. Então eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só. Quando você tem uma estrutura formada por tríplice hélice, você tem a condição dessa estrutura ser maleável, tá? E as nossas artérias e veias, elas são assim. Elas são estruturas que são maleáveis, assim como o nosso colágeno. E por que isso é importante? Porque aí a gente tem condição de se adaptar ao movimento, nós temos flexibilidade no nosso sistema, né? E ele tem resiliência. Então isso é extremamente importante a gente lembrar. Vamos lá. Então você está falando de essa biotensegridade está presente no corpo inteiro. Exatamente. Né? E todo o corpo, desde o macro ao micro, ele tem essa flexibilidade. Isso. Então vamos resumir até aqui. Até aqui a gente falou que o sistema de biotensegridade é um sistema totalmente integrado das estruturas, né? Não existe uma coisa que é mais importante do que outras, todo mundo colabora de forma a somar, né? Então todos são importantes. Isso é o número 2, que é o sistema heterárquico. O sistema de biotensegridade tem muitas estruturas que são de caráter flexível, porque eles são formados por tríplice hélice. Então, vasos, artérias, nosso colágeno tem esse tipo de formação. Portanto, as estruturas nossas, elas têm um caráter flexível, que é importante para a gente, quando a gente for abordar hoje, mais no final da nossa conversa, sobre a parte prática, tá? Quem quer se aprofundar um pouco mais sobre essa coisa mais física do sistema, como é formado essa tríplice hélice, eu recomendo esse livro, tá? Depois a gente escreve ali no pessoal, tá bom? Vamos escrever. Esse livro, ele aprofunda mais os conceitos de biotensegridade, ele entra muito na física, de como são formados os filamentos, as estruturas, então ele é um pouco mais profundo. Bom, aí vamos continuar. Então, a gente viu que um sistema de tensegridade tem tensão e compressão. E o nosso sistema de biotensegridade também tem tensão e compressão. Existe esse jogo de tensão e compressão. E isso é extremamente importante, porque, por exemplo, o fato da gente ficar em pé com a gravidade... a gente tem muito isso graças ao sistema facial, que tem essa tensão já intrínseca nela.
Como é que a gente pode ver que existe esse sistema de tensão e compressão? Por exemplo, quando você faz um corte, ao fazer um corte, ele imediatamente se abre. Então aí dá pra gente entender que tem esse sistema de tensão, porque você faz o corte e aquilo já se abre, tá? E qual que é o impacto desse sistema de tensão para o nosso corpo quando a gente vai colocar isso em prática? Então vamos mostrar aqui para eles. Olha só, gente. Vamos imaginar que, que isso aqui é o nosso sistema facial, tá? Se esse sistema facial não está tenso, então olha o que acontece com essa bolinha no sistema que não está tenso. Ela quica muito pouco, ela tem pouco recoil, certo? Mas se esse sistema tem uma tensão importante, quando a gente vai fazer o recoil, ele funciona. Olha como é que fica o recoil, fica muito mais intenso, a gente consegue mais, ó, tá? Por isso que é importante o nosso sistema ter essa tensão. Essa tensão é importante também para o recoil, que a gente usa muito depois na nossa prática, né? E é treinável através dos movimentos. Dos movimentos, exatamente. Vamos ver mais aqui. Então, os exercícios em pé. Os exercícios em pé. Exercícios em pé, eles foram muito falados no congresso. Por quê? Quando a gente está em pé, a gente tem uma força, que é a força do chão, que eles chamam de ground reaction force, a força do solo. E essa força tem um impacto sobre o nosso corpo. Então, se você trabalha em pé, a transmissão dessa força no corpo, ela acontece de forma muito mais eficaz do que se você trabalhar sentado ou deitado. Então, usar o corpo na posição ereta para trabalhar os movimentos é muito mais interessante do ponto de vista de biotensibilidade, porque a gente utiliza a transmissão de força de uma forma muito mais eficaz, tá? Então, aí a gente pode até pensar também com essa coisa da ground reaction force, que é essa força do solo, né, que imprime no nosso corpo, que trabalhar descalço é realmente interessante nesse aspecto, né? Porque você tem mais reação, né? Essa força tem mais reação no seu corpo. Então, dica número 1 que foi dado lá, e todos os palestrantes falaram muito, era sobre trabalhar em pé devido a essa força do solo, né? A gravidade atuando sobre a gente, que é uma força importante, e a transmissão de força que acontece principalmente de membro inferior para membro superior, e aí passando pela face tóraco-lombar. Então a face tóraco-lombar tem uma grande importância para transmitir força de membro inferior para superior. Então, se puder trabalhar em pé, é melhor. E como que faz, então, por exemplo, o profissional do Pilates? Eu tenho essa dúvida mesmo, porque vocês trabalham demais deitado. Essa pergunta é boa e eu acho que é uma pergunta que todo mundo que trabalha com Pilates deve repensar, né? Se trabalhar deitado e sentado, como muitas posturas do Pilates são, se ela é tão eficaz do que trabalhar em pé. Então, eu particularmente acho que a gente tem que colocar o indivíduo em pé, né, e tentar usar mais os equipamentos e os exercícios do Pilates nessa postura. É lógico que às vezes tem um cliente que não pode ficar muito em pé, cansa, aí sim, você usa a posição sentada, posição deitada, mas assim, acho que o enfoque teria que ser na posição em pé. Até porque, né, nós somos bípedes, a maior parte dos nossos movimentos acontecem na posição em pé e é muito mais funcional, né? Acho que é variedade, né? Sempre a palavra-chave é variedade. Né? Exatamente. De estímulos. Exatamente. Que mais? Eu gostei muito quando você estava lá e você fez... Gente, por falar nisso, quem ainda não segue a Ana, por favor, Pilates Ana Otsubo no Facebook e no Instagram. Tem uns vídeos ótimos. Quando ela estava lá, ela me falou de uma pesquisa que eu amei, que ela falou sobre a força excêntrica de atletas e que fizeram uma pesquisa sobre esquiadores, corredores e pessoas normais. Então, o que eles falaram muito
lá no congresso. Trabalhar o músculo de forma excêntrica trabalha bastante o sistema facial. Então, essa pesquisa, ela comparava esquiadores profissionais, corredores profissionais, nadadores também tinha, e um indivíduo normal, sedentário. E eles perceberam que os esquiadores, eles trabalhavam o corpo de forma excêntrica, muito mais que os outros, tinha uma grande variabilidade de movimento, porque o cara estava descendo uma montanha e existia muita variabilidade de movimento. O fato de descer, então você trabalhava muito nesse excêntrico, né? E portanto eles concluíram que o sistema facial, nesse caso, ele era muito mais ativado do que num corredor ou do que num sujeito que não fazia nada, né? Então aí a gente tem que repensar a forma com que a gente trabalha muitos exercícios. Por exemplo, trabalhar abdômen fazendo crunches não faz mais sentido. Não faz sentido. Então, eu acho que a gente tem que pensar, vamos trabalhar isso de forma excêntrica, né? Trabalhar alongando esse músculo. Então, são coisas que a gente precisa pensar e trazer para a prática. Eles no congresso mostraram vários exercícios para trabalhar de forma excêntrica. Então, o segundo aspecto importante é trabalhar de forma excêntrica. E, falando sobre isso, os saltos, que a gente usa muito os saltos para trabalhar o sistema facial. E até agora a gente deu muita ênfase para trabalhar o salto, mas assim, se preocupando no pular, né? Não no aterrissar. E tem uma pesquisa que mostra que é muito importante também aterrissar. Então você está no alto e você vai pular lá para baixo, né? Essa aterrissagem é importante porque o que acontece no sistema facial? Essa energia, ela vai ser, eles falam de power attenuation. Então, uma atenuação da força. Essa energia, quando você cai no chão, ela precisa ser dissipada, atenuada. E quem vai fazer isso é o sistema facial. É o seu tendão de Aquiles, entendeu? É a face que está lá envolvendo cada fibra. Então, isso é importante também. Então, se você quer treinar tendão, aponeurose, pensa também nos saltos de aterrissagem, tá? Isso eles falaram bastante, para a gente não ficar só pensando no movimento de subir, mas também no movimento de descer. Exatamente. Acho que isso é uma coisa muito, muito importante, né, no treinamento, principalmente o treinamento natural que a gente faz com pés descalços, que a gente trabalha a aterrissagem. Então, a aterrissagem com os pés descalços, normalmente você vai começar a fazer os saltos mais silenciosos e com menos... você vai ser mais cuidadoso, você não vai cair com tudo porque machuca e você não é bobo nem nada, então você vai começar a utilizar um pouco mais esse potencial elástico. Então, aos poucos, você vai aprender a aterrissar. Né? Então, a gente vai começar a acordar esse potencial elástico do corpo. Então, por isso é tão importante esse trabalho de aterrissagem, porque eu vejo, às vezes, eu vi esses dias no Instagram, falei, gente, não é possível que ainda, né, no século XXI, eu vi um tênis que o cara ele colocava no chão e o tênis saltava sozinho. Então eu falava, meu Deus, né, quanto maior a tecnologia do tênis, menor a tecnologia dos pés. Então, se você usa um tênis que te ajuda a saltar, você está usando cada vez menos o seu potencial elástico. Exatamente. Né? Então, você usa menos o seu potencial elástico para saltar, mas também você não consegue entrar. Né? A fáscia também não te ajuda a... Você não estimula o seu sistema facial. Foi interessante que na prática, eles fizeram umas práticas mostrando pra gente, por exemplo, esse negócio de trabalhar em pé, pra gente sentir essa transmissão de força, e depois eles faziam a gente trabalhar sentado, pra você sentir no seu corpo essa diferença. Então, é super importante a gente sentir no nosso corpo essa diferença, porque daí fica muito claro como que acontecem essas transmissões de força e como é importante você realmente estar em pé, né? Outra coisa da aterrissagem, o Wilbur fez vários exercícios da gente aterrissar, para treinar também tendão de Aquiles e para a gente sentir no corpo como é que é essa coisa de dissipar a energia no nosso sistema facial. Então, é importante as pessoas sentirem isso no corpo. E, falando em sentir, né, que a gente sempre valoriza,
tem um Move or Do, que a proposta é exatamente essa, Exato, do nosso vamos falar do Move or Do simpósio, né? A gente está com um simpósio no dia 1º e dia 2 de junho, que a proposta é a gente fazer aulas práticas, para a gente poder sentir tudo isso no nosso corpo, que é muito importante isso. E também acho que é importante falar também do salto, não só dissipar, mas criar energia, né? Criar energia, o potencial elástico, a gente poder criar um movimento através dele, né? Isso. Através dele mesmo. Porque a gente sabe que o sistema facial consegue armazenar energia. Para a gente armazenar energia, a gente precisa fazer um movimento de forma repetitiva, né? Com uma velocidade adequada, né? Para você conseguir guardar essa energia no seu sistema facial. Uma coisa importante que acho que gera muita confusão é assim, aquela energia que você gera no teu corpo, na hora que você vai fazer um salto, você usa aquele mesmo montante de energia para fazer um salto, vamos supor. Às vezes a gente pensa que a gente está usando mais energia, mas não é. Se você produziu 10, você vai usar esses 10. A única diferença é que no salto você vai usar num tempo menor, então parece que você está usando mais, entendeu? Então assim, o corpo ele produz e conserva essa energia, utiliza nos movimentos de salto, corrida, mas o que ele está utilizando é exatamente aquilo que ele guardou, não é mais do que ele guardou. Isso gera muita confusão também, tá? Certo. Vamos falar da biotensigridade a nível micro, microcelular, né? Por quê? A gente sabe que a biotensigridade, fica muito claro pra gente no macro, né? Mas a gente não pode esquecer que isso também existe a nível celular. Então, o que acontece? Você tem uma célula, né? Você tem um núcleo, e entre o núcleo e essa membrana, você tem um citoesqueleto. Tá? Quando você imprime um estímulo mecânico, esse estímulo vai passar para dentro da célula através das integrinas, percorre esse citoesqueleto e chega até o núcleo, né? E essa célula que sofre essa deformação vai deformar a célula vizinha, a outra, até pegar todo um tecido. Então isso é importante a gente lembrar que a biotensibilidade acontece também a nível micro, né? Lá nas nossas células, né? A deformação que você impõe mecanicamente aqui, você vai sentir lá dentro das suas células. Por quê? Porque existe uma continuidade de tecido no nosso sistema. Não tem nenhum espaço vazio. O Guimbertot sempre fala e mostra, né, naqueles vídeos que ele faz, que não existe espaço vazio no corpo. Ele está totalmente preenchido pelo sistema facial, por fibras, então não tem espaço. Por líquido, exatamente, né? Não tem nada vazio. Isso vai se transmitir. Então, a integridade desse sistema ela é super importante para você conseguir propagar os estímulos, né? Então, quanto mais saudável for o seu sistema, mais fácil você vai conseguir propagar esse estímulo de um lugar para o outro. Isso é importante também, porque a gente utiliza isso muito na hora que a gente vai recuperar uma lesão, alguma coisa do gênero, tá? Chegou uma pergunta aqui. A Marina. Oi, Marina. Ela está perguntando assim, quanto ao uso de tênis com amortecedor para caminhada mais longa, é prejudicial para a elasticidade da face? Então, a gente tem que ter assim, cuidado para não rotular, né, muitas coisas, mas o que a gente tem ouvido muito falar nos congressos é que é mais interessante você usar um calçado com pouco amortecimento, né? Às vezes até eles recomendam se você puder andar mais descalço, justamente para você poder estimular mais o seu sistema elástico, o seu sistema facial. Então, se a gente for acompanhar o que vem sendo falado nos congressos, o que vem sendo publicado nos artigos, melhor usar menos amortecimento. E fazer a transição também de uma forma bem... Isso, adequada, suave. Lenta e suave. Né? Porque exatamente. A gente usa tênis durante uma vida toda, 50 anos, 40 anos, e de repente quer tirar. Não. Então vai fazendo suavemente, fazendo os exercícios de fortalecimento para os pés, né? Ficando descalço um pouco em casa. Fazendo essa transição de forma suave e progressiva. E progressiva, porque se tirar de uma vez também, né, capaz de machucar. Tem mais pergunta?
Não. Por enquanto não. Por Tá. enquanto não. Vamos seguir então. Então, quando a gente fala da biotensibilidade a nível microcelular, a parte da célula, a gente fala, tem uma coisa importante que eu queria falar para vocês, que é a fractalização. Tá? O que é uma fractalização? Quando a gente vê esses vídeos do Kim Bertot, a gente consegue ver que esse sistema de fibras, né, eles são poliedros, vão formando poliedros, né, que a gente vê, eles vão se dividindo, se ramificando mediante um estímulo mecânico, uma pressão, vamos supor. Então, a fractalização é exatamente isso aqui que a gente está vendo, como se fosse um brócolis, tá? Vamos fazer uma outra imagem do nosso pulmão. Os alvéolos seria a fractalização. Quando a gente tem um sistema onde ocorre a fractalização, a gente tem uma maior superfície de troca, uma maior superfície para receber estímulo, né? Isso também é importante para o nosso sistema. Então, nosso sistema é tão sábio que existe esse processo de fractalização para aumentar superfície de área, aumentar volume, tá? Para mudar a forma, né? Aí a gente tem a plasticidade, né? E para fazer com que a gente consiga transmitir a informação de um local para o outro de forma mais rápida, né? Outra pergunta? Tem mais duas perguntas Tá. aqui para você. Então, para nós, né? Mas eu vou passar para você hoje, nossa convidada. Para estimular os pulos no Pilates, posso usar a cama elástica? Não pode usar a cama elástica e não pode usar o jump board também do Pilates. Tem que ser feito no chão. Não pode nem ser feito em cima de um mat, é no chão. Por conta dessa ground reaction force, dessa força que a gente quer que vem do solo, tá? Você pode usar a cama elástica ou o jump board como um educativo para o cara depois fazer o salto no chão. Então é melhor fazer no chão. Tem uma coisa que eu acho legal para fazer uma analogia. Depende do que você quer trabalhar. Por exemplo, o salto na cama elástica, você vai estar trabalhando... Porque tudo é fácil, é músculo. Sim. Você vai estar trabalhando um trabalho mais muscular. Se você fazer o trabalho de salto no chão, você vai estar trabalhando mais a face. Exatamente. Então é uma boa, né? Sim. Ou, por exemplo, é incrível, mas assim, se você trabalha com uma população idosa, você vai pedir para ele saltar, ele não consegue, tem dificuldade. Então, é legal você colocar no Pilates com um jump board, onde você tem ele numa outra posição em que facilite o salto, aí ele aprende a começar a saltar, vai ganhando um pouco mais de confiança. Aí depois, no segundo momento, você pode colocar ele na cama elástica também, para ele começar a ter esse estímulo, né, de sentir isso no corpo. E por fim, você coloca ele no chão para você ativar mais o seu sistema facial. O que eu faço bastante também é pedir para segurar, ter um apoio de uma barra, né, para ter o apoio da mão, para poder sair assim um dedinho do chão, para começar a saltar. Porque na prática a gente vê que tem muita gente que tem dificuldade de saltar, principalmente as pessoas idosas, e é muito mais por medo. Né? Exatamente. E tem outra pergunta para você aqui. Essa foi da Tereza. Obrigada, Tereza, pergunta. E essa da Alessandra, Pilates integrativo. Como fazer abdominal excentricamente? Bom, eu posso demonstrar aqui. Pode. Eu posso sair aqui de cena para caber. Bom, você aí, ó. Esse exercício de abdominal, quem fala bastante, mostra muito ele, é o Marcus Rosman, que é o criador do Fascial Training. E ele, um dos exemplos que ele dá é da gente fazer essa posição aqui, ó. Vamos ver se dá pra... Bom, tô ajoelhada, tá? E aí a gente vai se inclinar para trás. Essa mão aqui, ó, vai lá no meu pé, tá? Esquerdo. Aí eu inclino para trás e vou fazer esses balanceios, tá? Então eu tô com o meu abdominal aqui contraído de forma excêntrica. Tenho aqui os bounces, os balanços, tá? Então é uma forma de você conseguir trabalhar o seu abdominal de forma excêntrica. O Wilbur, no congresso, falou pra gente colocar aqui atrás um elástico, tá? Tem um elástico aqui na mão e você vai fazendo... você usa esse elástico como uma resistência e contrai o abdômen e vai fazendo mudanças com a sua perna. Não sei se deu para explicar muito esse, mas também é uma outra forma de trabalhar o abdômen de forma excêntrica. No Pilates, a gente tem a chair, né? A gente pode colocar o
o aluno na chair, colocar as duas mãos na barra assim, e ele vai descendo, lembra daquele exercício? E sobe. Também é uma forma de trabalhar o abdominal de forma assim. Gente, eu tô com uma cachorrinha bebê que ela tá tocando terror. Desculpa. Deu um salto. Deu um salto. Tipo, story, a bagunça. Mas tudo bem, tá dando certo. Vamos. Tem mais? Perguntas? Deixa eu ver. Mas é legal essa pergunta da Alessandra. Porque... Deu, Alessandra? Deu pra entender? Deixa eu ver. Tem uma no Instagram. É que parou de andar. Ela vai mandar aqui. Mas eu acho que é um desafio para todos nós começarmos a criar exercícios de forma excêntrica, né? Parar para pensar como é que a gente pode criar esses exercícios de forma excêntrica. Disco vertebral, já que a gente está falando disso, né? Legal. Tem um artigo bem bacana que foi citado lá e tem umas ilustrações super bonitas que mostram o disco, né? E a gente sabe que o ânulo fibroso, ele é formado por camadas, e cada camada tem fibras em uma direção. Então, a gente vê lá as fibras desse ânulo fibroso em várias direções, o núcleo pulposo. O que isso mostra pra gente? Mostra que a nossa coluna foi feita para se movimentar em várias direções, né? Essa coisa de, não pode estender, tem muita gente que tem medo de fazer extensão, né? Não pode rodar. Então, não existe mais isso, não pode, né? Isso já é do século passado. Do século passado. Até porque nesse estudo eles mostram então como é composto, né, esse disco, que tem essas fibras em várias direções, essas várias camadas. Quando você tem uma pressão nesse disco, o que acontece? Para você não lesionar esse núcleo, essa compressão ela vai se espalhando nesse ânulo fibroso, vai se espalhando, né, como a gente falou, da energia se dissipando para não lesar a estrutura do núcleo, né? Mas o que isso nos fala na prática? Que a gente tem que movimentar a coluna em várias direções, né? E eu li também um artigo que mostra que os corredores, não corredores profissionais, corredores normais como a gente, o fato deles correrem é um ótimo estímulo para o disco, para hidratação, né? Do que você andar, é mais eficaz do que andar, né? Então, a corrida também fazendo parte para estimular, né, o disco vertebral. É ao contrário do que muita gente pensa, fala, vai machucar minha coluna, né? Correr não faz bem. Correr não faz bem. Peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que chegou pergunta e a gente perdeu. Só um minutinho. Érica, você arrasa com seus convidados. Obrigada! Fofa, tríade cuidado integral. Eu quero falar uma coisa que eu sempre lembrei de você lá. Que o John Sharkey falava assim, se não é natural, tem alguma coisa errada. Tá vendo? Então, eu até liguei pra Érica de lá pra falar isso. É verdade, ela falou. Eu falei que ele falava assim, a gente tem que aprender a nos movimentar de forma mais funcional e natural possível. Se a gente não consegue fazer isso, tem alguma coisa errada. Tem. Né? Então, você vai lá na musculação, fica com a perna no leg press, fazendo aquele movimento. O quão funcional é isso, né? Eu não sei, eu acho que hoje em dia, assim, eu penso que mais do que, sei lá, você tá com uma questão que precisa trabalhar aquela coisa específica, eu acho que pode até ser. Sim, sim. Mas assim, eu acho que hoje em dia eu penso no movimento muito mais como comportamento e muito mais como uma prática existencial, sabe? Como assim, aquilo que me dá prazer, que é gostoso e o que me faz bem, o que eu consigo aproveitar aquele momento. Que me representa. Né? Mais do que uma atividade do corpo pelo corpo, sabe? Sim. E aí isso pra mim faz sentido, esse tipo de movimento então mais variado, mais amplo pra mim, que me dê possibilidade, me dê variedade, me fala, olha que legal, me dê liberdade, sabe? Eu acho que isso pra mim faz sentido. Eu ouvi uma coisa super interessante que falava assim, não existe um movimento certo ou errado. Cada pessoa tem um corpo que lhe é peculiar, que é diferente o meu do seu e assim vai. Então, cada pessoa tem a sua assinatura do movimento. E é bem isso, né? Cada pessoa tem a sua assinatura de movimento que vai ser baseada na sua estrutura, nas suas experiências passadas, no que você já fez como atividade.
Mas e nós como professores, facilitadores do movimento, temos que buscar isso nas pessoas, né? Tem mais? Tem uma aqui, mas eu vou mostrar. Eu vou só voltar aqui uma pergunta, que acho que essa pergunta aqui, ó. Meninas, tem o abaulamento discal na L4 e L5 e artrose no joelho. Fui orientada a fortalecer primeiro, sugestão Pilates, meu corpo para somente caminhar depois. Procede? Então, segundo... Procede. Vou pegar a cachorrinha, então. Isadora, peraí. Segundo os Vamos pegar. artigos, não procede. Você pode já colocar a caminhada, não vai fazer mal, vai fazer muito bem, né? Agora que tá lógico que se você for caminhar e você tiver com dor, muita dor, não é legal. Isso, mas que eu caio, não tem nada contraindicado nos artigos científicos que falem, você está com abaulamento, você não pode caminhar agora, primeiro vai fortalecer. Não, pode caminhar sim. Aliás, caminhar é super natural. Não, e é tem ótimo. que caminhar. É natural, é bom. Olha, gente, é minha cachorrinha. Essa aqui é a minha lobinha, tá? É a Chate. Olhando assim, eu tava dormindo, parece uma santa, né? Vamos ver, tem mais perguntas aí, pessoal? Deixa eu ver. Tô vendo aqui o meu papel para ver se eu não esqueci de falar nada. A Marina tem dor, mas caminhar faz muito bem. A Ivana, por favor, faça mais vezes. Ai, gente, peraí. Bom, como que eu faço para voltar aqui? A gente pode ir resumindo a live até aqui. Vamos. A parte que acho que é importante, é fazer a ponte do científico, do teórico para o prático. Então, o que a gente viu até agora é trabalhar em pé. É importante para fazer com que as transmissões de força aconteçam entre membro inferior e superior, né? Isso. Trabalhar em pé é importante porque a gente tem a reação do solo no nosso corpo e isso é muito importante como estímulo para o nosso sistema facial, muscular e esquelético. Outra coisa, repensar os nossos movimentos de treinamento, usar bastante exercícios excêntricos, porque trabalha bastante o sistema facial. Pensar bastante em diversificar os tipos de movimento, até porque a gente quer uma diversificação motora, então é importante. Os saltos, não esquecer da aterrissagem, que é importante para o tendão, que é importante para o sistema facial dissipar energia. Lembrar que os discos, eles são formados por o ânulo fibroso, tem várias camadas, fibras em várias direções, portanto, os nossos discos, a nossa coluna precisa de movimento em todas as direções. O que não é natural não é bom, não é funcional. Então, se a gente puder buscar uma forma de se movimentar o mais natural possível, é bem mais interessante do que você ficar fazendo exercício só num plano, né? A gente não trabalha só num plano, a gente tem movimento de rotação, né? Enfim, trabalha em outros planos, então pensar isso na hora de você fazer um treino, né? Que mais? E não esquecer que cada indivíduo tem a sua assinatura do movimento. Então, gostei disso. Não é legal? Não rotular, tá certo, tá errado, tá bom, tá ruim, mas incentivar, né, a movimentação de cada um. Né? Eu acho isso muito delicado, assim, como profissional da área do movimento, e eu acho uma pena também, porque ao mesmo tempo de ver alguns colegas, né, rotulando, né, isso é certo, isso é errado, que isso que faz tanto sucesso, né, nas mídias, isso é certo, isso é errado. Exatamente. Porque isso acaba gerando uma cinesiofobia, que é o medo do movimento, de praticar movimento, e faz com que você deixe de praticar e você acaba virando um sedentário. Então você tem que ter medo de não movimento e não do movimento, certo? Eu acho que isso é muito importante. E assim, antes de rotular, que eu também não acho legal, isso é bom, isso não é bom, a gente lembrar que a gente tem que incentivar o movimento. Tem uma pesquisadora que chama Joanne Verkinson. Ela é uma pesquisadora da NASA que pesquisa como que a gravidade atua no nosso corpo. Ela passou a vida inteira pesquisando isso porque ela pesquisava os astronautas. E ela fala uma coisa super interessante. Crie na sua rotina diária formas com que você possa se movimentar mais. Então, assim, coisa simples.
Tipo, você vai colocar a sua garrafinha de álcool para beber, coloca ela mais distante para você poder ir caminhar até lá. Então, você fazer um esquema diário na sua vida que você possa realmente ser incentivada a se mover. Então, ao invés de usar o elevador, subir de escada, coisas óbvias, né? Mas a gente criar uma rotina onde a gente pode incentivar e orientar os nossos alunos, pacientes, também a fazerem isso, ao invés de colocar medo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se movimentar mais para treinar menos. Essa é a proposta, né? Cada vez mais, eu acho que essa é... Por isso que tem tão a ver, assim, né? Muito legal. Gosto muito do trabalho dela, porque também concordo com essa didática. Se não for divertido, não é sustentável. Vou estar participando do simpósio Mover Blue, que vai estar acontecendo no dia 1 e 2 de junho. Muita gente legal, vai ser uma honra estar participando com várias feras aqui dos profissionais que estudam também a face, né? Você quer falar um pouquinho? Quem vai estar participando? A proposta do simpósio é ser um simpósio prático, 100% prático, né? A gente vai fazer aulas com vários profissionais, então vai estar a Érica do Treino Gaia, a Janaína, a Glaucia de Brasília, a Laura do assoalho pélvico, a Sabrina do Body Mind Movement, a GG vai ter um webinário, vai Toque de Tensibilidade com o Fernando Bertolucci, vai estar também a Régula da Suíça, né? E Move Flow, a Fernanda Vancini do Move Flow. Então, assim, são várias pessoas que estudam, investem, vão para fora, fazem cursos e vão estar lá para apresentar durante 1h30 a sua prática. Né? Então, é uma grande oportunidade para as pessoas sentirem o sistema facial. E, ao comprar o congresso, o simpósio, você vai ganhar alguns webinários. Então, vou falar surpresa. Tem o webinário da GG, que é de ginástica holística, tá? Tem o webinário do Wilbur, que a gente acabou de ver lá no Canadá, e eu pedi para ele falar exclusivamente sobre exercício excêntrico. Tem um webinário do Marcos, que vai falar sobre os princípios de treinamento da fáscia, e tem um webinário de uma outra moça alemã, a Francisca, que vai falar do Yin Yoga. Então, você ganha esses webinários e você pode assistir em casa depois com calma, né? A gente fez várias entrevistas que estão sendo entregues por e-mail para os participantes, com conteúdo teórico, porque no dia é prática. Exatamente. Super legal. Isso, então agora também falando do trabalho dela, para conhecer o seu trabalho, entra nas mídias sociais, ela tem curso online, tem os cursos também. Eu fundei um curso que chama Como você aplicar o treinamento de fáscia no Pilates, se chama Facial Pilates, tem online, também tem presencial, né? Tem um outro workshop de fáscia tóraco-lombar que eu também dou com a Renata. Esse segundo semestre eu vou estar dando facial training, eu sou a representante do Marcos Rosman aqui no Brasil e na América Latina, então a gente vai dar início ao treinamento básico comigo e ele vem em novembro para dar o avançado. E quarta que vem a gente vai ter Isso, quarta-feira que vem, gente. É uma aula que a gente vai estar dando para uma ONG, uma ONG beneficente de criação de cachorros. Quem quiser participar, vai ser uma aula aberta. Eu, Érica e a Fernanda Vancini. No Parque do Ibirapuera, às 9 horas da manhã. Quem tiver a oportunidade de ir lá fazer uma aula com a gente. São 3 técnicas. Também a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Leva um pacotinho de ração, que é a doação. Tá bom? E tem uma pergunta aqui, só é a última que ficou, ó. A Luciane Reis. Sinto dores muito fortes no trapézio, então tenho dor de cabeça diariamente. O que posso fazer para relaxar o trapézio? Difícil, né? Aqui, para responder. Só para dar uma atenção aqui. O que eu posso falar... Pode ser muita coisa, mas o que eu posso falar é assim... não fique olhando só o trapézio. Já que ele está doendo, a gente vai ficar só olhando o trapézio. Não é por aí. Você tem que olhar o corpo como um todo, como a gente falou aqui nessa live. Trapézio faz parte de uma cadeia miofascial e tem muitos outros músculos envolvidos, né? Então a gente tem que pensar no todo. Não dá para ficar lá só no trapézio. Tem que pensar na miofascia inteira. Muitas coisas. Muitas coisas de falar assim. Gente, então eu vou aproveitar também e falar aqui do curso, né, do Treino Gaia. Últimas vagas, dia 18 e 19 de maio. Esse é um curso para profissionais da área do movimento
E acho que é isso. Por enquanto a agenda já está pronta até o final de julho. Em breve, estou esquecendo alguma coisa? Acho que não. Então tem várias aulas agora no Sesc em julho, Sesc Guarulhos. Eu vou estar anunciando em breve, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.